Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do Diálogos com o MPPE, o seu quadro de entrevistas do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Antes da pandemia do novo coronavírus, a nossa equipe esteve no município de São José do Egito, no sertão do Pajeú. Nós entrevistamos o promotor de justiça Aurenilton Sobrinho. Ele fala sobre o trabalho do Ministério Público de Pernambuco naquela região. Confira agora a entrevista. O promotor de justiça Aurenilton Leão Carlos Sobrinho ingressou no MPPE no ano de 2012. Entre este ano e 2017, foi promotor de justiça substituto em Afogados da Engazeira. Entre 2017 e 2019, foi promotor de justiça de Tuparetama. E desde maio de 2019, é o primeiro promotor de justiça de São José do Egito. Doutor Aurenilton, obrigado pela sua participação aqui no Diálogos com o MPPE. Eu é que agradeço a oportunidade de colaborar e de dialogar com a sociedade como um todo. Doutor, nós estamos aqui no sertão do Pajeú. Como é ser promotor de justiça no sertão do estado? Em todo o sertão eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, mas no sertão do Pajeú é muito prazeroso. É uma região muito acolhedora, é uma região culturalmente bastante rica, é uma região que é berço das poesias, tanto que aqui tem até uma rivalidade, né? Tabira se intitula como capital estadual da poesia, São José do Egito é o berço imortal da poesia e Tapetim não poderia ficar por baixo, se denomina como ventre imortal da poesia. E Brejinho se intitula como terra-mãe do rio Pajeú, né? Rio Pajeú que já foi tão cantada aí, né, no Riacho do Navio, que corre para o Pajeú, que vai desaguar no São Francisco para o meio do mar. É uma região em que as pessoas são acolhedoras, uma região em que as pessoas respeitam, as pessoas são culturalmente ativas e também tem uma sociedade civil organizada muito ativa. Então é bastante interessante trabalhar aqui na região do sertão do Pajeú. Qual era a realidade da região quando o senhor chegou aqui, há 7 anos atrás, em São José do Egito, para a atualidade? Tivemos aqui alguns períodos complicados do ponto de vista socioeconômico, devido ao período muito elevado de estiagem, né? As secas realmente provocaram demandas desafiadoras, inclusive muitas das quais com uma atuação importante do Ministério Público, como por exemplo na requalificação da atuação dos carros-pipa, né? Sabemos que tivemos aqui vários problemas associados ao fornecimento de água por meio de carros-pipa, desde o controle da qualidade da água, até os problemas de gestão mesmo, né, de contratação desses carros-pipa, de aplicação adequada desses recursos públicos, de otimização dessas rotas, de melhoria da gestão desses recursos e de diversificação dos meios de acesso à água. Então, as demandas elas foram muito intensas. E aqui nós conseguimos, graças a um grupo de promotores muito atuante que tivemos e continuamos tendo, felizmente, aqui na região, pudemos atuar de forma conjunta e de forma preventiva e de modo a solucionar vários impasses, vários problemas. Para você ter uma ideia, até a transposição do Rio São Francisco teve demandas que foram trabalhadas aqui pelo Ministério Público de Pernambuco. Atuamos preventivamente por meio de reuniões e audiências públicas, por exemplo, para as pessoas afastarem as cercas para as tubulações passarem, porque temos muitos problemas às margens das rodovias, as pessoas adiantarem as suas cercas, e aí
tivemos atuações dos colegas de Flores, de Carnaíba, lembro muito bem de Dr. Lúcio, Dr. Paulo Diego, indo até essas comunidades e fazendo mediações com essas pessoas para colocarem as cercas nos seus devidos lugares, para evitar demandas criminais, demandas cíveis, e tudo isso foi equacionado. Foram períodos desafiadores e são trabalhos que são socialmente muito relevantes, que garantiram o acesso à água, que otimizaram o tempo para que essa água, por exemplo, a transposição do São Francisco, chegasse até São José e Itapetim, e que, se não fossem essas intermediações, talvez ainda não tivéssemos acesso a essas águas, né? A qualidade das rodovias também dependeu de um acesso, de um trabalho, de uma articulação em rede na parte extrajudicial, e estou ressaltando, focando esses aspectos extrajudiciais da atuação do Ministério Público, porque são aqueles que geralmente não aparecem para a sociedade como um todo, né? Que tipos de trabalhos a promotoria vem desenvolvendo justamente para estreitar os laços com a sociedade, mostrar que o MP não está aí só para punir, mas também para trabalhar junto à sociedade em diversos segmentos, seja na área da saúde, da educação? Que tipo de atividades o senhor já desempenhou aqui na promotoria, né, puxando o gancho para esse lado educativo, preventivo? Já tivemos aqui várias experiências exitosas, né? Do ponto de vista da promoção de um diálogo inclusivo, sob o aspecto da promoção da igualdade substancial, tivemos aqui em alguns anos consecutivos, em 4 anos consecutivos, a Semana da Diversidade. Essa Semana da Diversidade a gente acabou parando um pouco para realinhar e repensar o melhor modo de comunicação dessa Semana da Diversidade e até o próprio título, né, da diversidade, porque tendo em vista que a diversidade foi apropriada por apenas um segmento. Promoção da igualdade, da não discriminação, significa também promover direitos humanos. E os direitos humanos não se resumem a garantias individuais processuais da pessoa presa. Que há um reducionismo que é alimentado na mídia brasileira, eu digo mídia, a comunicação como um todo, não só o jornalismo, mas a gente sempre vê uma associação pejorativa a direitos humanos. Tipo, direitos humanos é para coitar bandido, direitos humanos não se importam com outras coisas, quando há até um aspecto interessante nessa crítica, diga-se de passagem, que determinados grupos só fazem mobilização em favor de pessoas presas, mas não fazem mobilização por outros direitos humanos. Essa é uma crítica construtiva. Você pode levar em consideração pode e deve levar em consideração outros aspectos dos direitos humanos. Mas a gente não pode permitir que a comunicação esvazie por completo o sentido dos direitos humanos. Porque os direitos humanos, não vamos aqui tratar de um modo de vista filosófico ou histórico, mas de uma forma mais comunicacional. Ela serve exatamente para impedir a objetificação do ser e para promover a dignidade. Se ela serve para impedir a objetificação do ser e para promover a dignidade, ela está protegendo todo e qualquer ser humano e não bandido. Certo? Então, a educação e saúde são direitos humanos. E aí essa pauta do combate à discriminação, da promoção da igualdade, é uma pauta que ela só é possível
ser levada adiante por meio do diálogo, por meio da construção de espaços inclusivos. Doutor, a gente vê que aqui nós temos próximos uma grande feira e também um mercado público. Como é que o MP tem atuado de forma a fazer com que ambos estejam organizados, o controle do que é vendido, a questão das frutas e verduras, controle da segurança de alimentos, como é que vocês trabalham nesse ponto, nessa estrutura? Questão de higiene. A gente tem uma tradição de séculos e séculos de depredação dos recursos ambientais. Então, é arriscado você ter um cajueiro como esse na zona rural e de repente o agricultor quer plantar ali naquela área. Ao invés de ele deixar o cajueiro e plantar a coisa, ele corta o cajueiro, transforma isso em lenha, faz a famosa broca, queima, isso empobrece o solo, isso perde a qualidade e você perde uma árvore como esta aqui. E isso é um problema de formação histórica da agricultura familiar. Então, mudar essa agricultura familiar de um modo predatório para um modo conservatório é um processo gradual e lento, mas que felizmente está acontecendo. Aqui em São José do Egito já há uma associação de agricultores orgânicos. Pessoas que até o ovo caipira, como se diz, a galinha caipira, ela não come ração, ela só come produtos e todos os produtos sem agrotóxico. Então, a gente precisa se associar e trabalhar junto com essas pessoas, desenvolvendo projetos do ponto de vista extrajudicial que promovam esse diálogo inclusivo e que façam com que as pessoas se percebam dessa necessidade. Né? Porque ainda temos uma tradição também de uso de agrotóxicos, né? Que está cada vez mais reforçada, né? Porque a gente só vê notícia de liberação de novos agrotóxicos. Né? E olha a fake news, aí a indústria de agrotóxicos não chama mais de agrotóxicos, chama de defensivos agrícolas. Né? Ele tirou o tóxico da palavra, né? São defensivos agrícolas. Né? E como se as substâncias que são empregadas nesses defensivos agrícolas, elas não fossem maléficas à saúde. Doutora Newton, mais uma vez quero agradecer pela participação aqui no programa Diálogos com o MPPE, da nossa TV MPPE, trazendo um pouco mais desse cenário aqui do sertão do Pajeú. Eu é que agradeço, espero que tenha colaborado, né, com a promoção desse diálogo, inclusive trazendo aqui um cenário um pouco diferente, né, debaixo do pé de cajueiro, uma coisa bem sertaneja, né, uma árvore tipicamente, né, nacional, muito alinhada, muito ligada às nossas raízes sertanejas, ao semiárido, e espero que tenham gostado. Eu é que agradeço a oportunidade. Do sertão do Pajeú, Rafael Saboia, até a próxima. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.